Boa noite, irmãos. Que Deus esteja com todos nós. Apesar da distância, saudades, mas sabemos que Deus está no controle das coisas e nós poderemos aí nos falar e estar levando essa palavra para os irmãos para poder nos congregarmos, né? Mesmo estando longe da igreja, estamos aí olhando pelos vídeos, né? Devido a essas situações. E antes de entrar na palavra, eu gostaria de colocar aqui a introdução, o porquê eu cheguei nessa mensagem que Deus passou através da sua palavra. Todo mundo está aí, né, vivendo, literalmente o mundo vivendo essas situações de pandemia, de economia fracassando, pessoas perdendo emprego, situações que normalmente trazem, né, medo, aflição, muitas vezes até pavor, né? Para a maioria dos homens, ou para todos os homens, melhor dizendo, porque nesse momento nós vemos que nós não temos capacidade para tirarmos de algumas situações que nos levam a essas pandemias, a essas distorções, né, das coisas, porque nós somos seres humanos, somos falhos, pecadores. Então eu gostaria de, antes de iniciar a palavra, dizer que Deus falou comigo através da sua palavra, da Bíblia, através de algumas coisas que eu ouvi, e eu coloquei aqui o tema da mensagem, né? Antes de mais nada, é eu e Deus. Nós vamos falar sobre o eu e Deus. Eu, Décio, mas o eu, você que está aí me olhando, me assistindo, né? Por esse vídeo, você. E o título da mensagem: situações vividas, condições ou condição estabelecida. Muito bem. Por que esse tema? Por que esse título? Observando bem, irmãos, esse teste que estamos passando aí, essa situação, ela nos leva a refletir sobre certas coisas em nossas vidas. E eu fico olhando, eu vendo essas coisas, eu percebo que quando nós estávamos aí à vontade, para todos os lados, né, fazendo os trabalhos que tem que fazer, cada um no seu fazer, cada um aí resolvendo os seus problemas, as suas dificuldades, cada um pensando em si, todas as coisas parecendo estar bem claras e bem resolvidas, cada um no seu lado, cada um do seu jeito. A tecnologia trouxe, né, apesar de trazer algumas coisas boas para nós, ela trouxe um distanciamento que não precisávamos estar fazendo. Pessoas ligadas em redes sociais e distanciando-se das pessoas, né, não reconhecendo o outro, né? Então eu quero falar hoje sobre esse tema e em cima desse tema, o título. Mas antes disso eu quero fazer um pouquinho mais as características do que está acontecendo, né? Para que eu entrasse nesse tema e fazer esse título. Nós podemos ver aí que foi uma doença que chegou, né? Viral, uma doença que chegou de repente. Já tivemos outras doenças que chegaram de repente também e fazendo vítimas, né? Mas essa em especial, ela está trazendo ao homem uma oportunidade de estar se encontrando com Deus. Por incrível que pareça, apesar das dificuldades, apesar de tudo essas coisas que têm levado as pessoas, né, a se isolarem, a ficarem a sós, né, é para nós pensarmos que Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle de todas essas coisas. E para isso, nós precisamos enxergar além daquilo que nós vemos, além do que a vista, né, nos mostra. Nós vemos aí que muitas pessoas têm falado que esse vírus é um inimigo invisível. Realmente é um inimigo invisível. Que as situações que nós estamos vivendo são dos últimos tempos. Realmente também são dos últimos tempos.
Mas precisamos ir além disso. Esse vírus invisível é o inimigo de todo mundo hoje? Verdade ou mentira? Depende de que ângulo se olhe, né? O próprio homem, ao sair da presença de Deus, dos cuidados de Deus, ele escolheu o seu caminho, ele escolheu uma história que Deus, na sua infinita misericórdia, tratou de mudá-la de uma forma maravilhosa e tremenda. Apesar de todas as dificuldades, como eu disse, Deus está no comando. E para iniciar, né, essa nossa mensagem, eu quero que você vá lá no Evangelho de Lucas, capítulo 13. Então, o tema da mensagem é situação vivida, condição estabelecida. Por quê? Porque nós sabemos que a história da humanidade ela é contada pelas situações especiais que acontecem durante os tempos, né? E também ela pode ser reconhecida ou ser conhecida através de escritos. Primeiro nós vamos ler Lucas capítulo 1, do 1 ao 4. Depois nós vamos lá para Lucas 13, tá? A partir do 33. Diz assim a palavra de Deus. Tendo, pois, muitos empreendido pôr em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra. Pareceu-me também a mim convenientemente descrevê-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas de que já estás informado. Interessante. A humanidade, desde muito tempo, tem procurado explicar o mal. E eu coloquei aqui algumas perguntas, né, para nós fazermos uma reflexão. O que é o mal? Se alguém perguntar para você o que é o mal, de onde ele vem? Por que ele existe? Essas são perguntas que ecoam séculos e nos assombram até hoje. Como eu disse no começo, no início, estamos vivendo uma situação difícil. Um mal que tomou o mundo de uma forma espantosa, rápida, e tem dado uma letalidade muito grande, né? Muitas vidas se perderam. Mas a ciência, a filosofia, a sociologia, a antropologia, a psicologia, ela tem buscado dar explicações ou tentar explicar o que é o mal. Mas de uma forma racional humana, de uma forma de mostrar a cada um de nós que nós somos bons. Né? Então, o encontro com Deus hoje, a partir dessa mensagem, é para mudar conceitos. Se eu e você estamos isolados, estamos separados um do outro, né? Nós não estamos solitários. Que uma pessoa sozinha, ela tira a própria vida. Né? Uma pessoa sem Deus, ela não consegue sobreviver do jeito que nós estamos aí passando, porque estamos isolados de tudo e de todos. Aquilo que a carne, que o desejo pede, né? Estar no shopping, estar numa padaria sentindo o cafezinho, cheirinho do pão fresquinho, né? Isso tudo tem nos tirado, né? Essas prazerosas, sim, né? Situações, por que não? Mas, de uma forma maravilhosa, eu digo. É para se dar valor às coisas mais simples do mundo. Será que o mal existe porque Deus colocou no mundo? Ou será que o mal existe porque o diabo é o mal? Bem, Lucas, médico, né? E ele começa aqui o seu evangelho dizendo que várias pessoas já tinham escrito sobre a situação vivida.
várias pessoas escrevendo, os próprios apóstolos e outras pessoas que passaram por aquela oportunidade de ver, né, as situações que estavam ocorrendo, presenciaram, testemunharam, foram, né, pessoas que estiveram ali presente naquele momento do capítulo que nós vamos ler daqui a pouco. E ele diz aqui que pareceu bem a ele escrever também. E coloca aqui para Teófilo. Não sabemos quem é Teófilo, né? Algumas variações aí, mas não importa aqui. Ele escreve para alguém. E já informado que já conhecia essa situação do ocorrido atrás. Mas, para melhor colocar esse conhecimento na vida, ou na cabeça desse jovem, ou desse homem, melhor dizendo, Teófilo, Lucas se prontifica, coloca no seu coração, de escrever também, né? E ele coloca aqui, por sua ordem, havendo informado minuciosamente de tudo desde o princípio. Ou seja, ele se preocupou em buscar todos os fatos, toda a situação ocorrida, para poder escrever. E não escrever apenas porque ele queria escrever, porque Deus estava no controle da vida dele. Assim como eu e você, quando aceitamos Jesus, Deus está no controle, ou deveria estar. Encontro com Deus. Esse é o tema. Situação vivida, condição estabelecida. Não muda. Essa pandemia tem trazido aí reflexão para que nós, nesse momento solitário, ou melhor, de afastamento, pudéssemos pensar melhor o que estamos fazendo com o tempo que Deus nos deu. Nós sabemos que cada um de nós tem um tempo pré-estabelecido pela vontade de Deus. E o propósito de Deus aqui está sendo feito a partir do momento enquanto estamos vivos e sendo usados para a glória dele. Então, precisamos pensar que esse tempo que todo mundo reclamava que não tinha, não tem como escapar. Todo mundo está com tempo. Ou, pelo menos, uma boa parte que tem consciência de que pode até pegar essa doença e não morrer, mas pode levar outras pessoas a ter a fatalidade. Então, esse momento, apesar de tenebroso, difícil, é um momento de reflexão, de entender que Deus permitiu para que nós pudéssemos ter um momento a sós com Ele. Você tem tido um momento a sós com Deus? Você tem refletido na palavra dele? Vamos para o capítulo 13 de Lucas. Lucas narrando aqui os fatos. Não presenciou, mas buscou pormenores, bem caprichadinho, para escrever sobre o acontecido. E esse acontecimento especial, de muito mais especial que qualquer outro que já tenha ocorrido ou que, né, até aqui. Porque é um momento que nós vamos ler agora, Lucas capítulo 13, capítulo 23, versículos do 33 ao 43. Lucas 23, do 33 ao 43. Vamos ler aqui. E quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ou Gólgota, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. E o povo estava olhando. E também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salva-se a si mesmo, se é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre.
e dizendo: Se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também, por cima dele, estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: Este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no reino de Deus. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo, que hoje estará comigo no paraíso. Baixa sua fronte. Glorioso e Deus eterno Pai, a partir desse momento, ó Deus, quero entregar a Ti a minha vida, a vida de cada um que está ouvindo esse vídeo, Pai. Que Teu Espírito Santo possa falar nos nossos corações, que nós venhamos entender aquilo que o Senhor tem para nós hoje. Em nome de Jesus eu te agradeço, Pai. Amém. Bem, irmãos, Jesus, um momento singular. E eu vou usar esse texto de uma forma diferente. Nós vamos usar a nossa imaginação, eu aqui, vocês aí, para podermos aprender e mostrar, através da mensagem, o que Deus quer de cada um de nós. Existe um momento que não temos como negligenciar, que nós temos e precisamos de estar perto de Deus. Independentemente da tua crença, independentemente do que você pensa, independentemente do que qualquer um pense. Tribo, nação, língua, rico, pobre, todos necessitamos da salvação de Deus. O encontro com Deus é a maneira que Deus encontrou ou buscou para que eu e você, e para que aquele também que não conhece ainda, mas pode vir a conhecer, a oportunidade de podermos escapar da morte. Coronavírus, inimigo que não podemos ver, mas muito mais perigoso, muito mais fatal, é o inimigo de nossas almas, o diabo. Quando olhamos para esse mundo e vemos essas coisas, muitas pessoas dizem: Deus colocou o mal aí, Deus está castigando. Irmãos, irmãs, você que me assiste, Deus ainda não está castigando ninguém. Não. Deus é misericórdia. Estamos vivendo na época da graça. Essas situações é fruto da história. Da história do que o homem resolveu mudar de uma forma a fazer com que Deus, antes da fundação do mundo, já tivesse preparado esse momento. Situação estabelecida, situação vivida. E esse momento aqui de condição estabelecida. Essa condição foi necessária. Por quê? Se lembrarmos, e é bom nós fazermos aqui uma viagem, uma história, para poder eu puxar aqui o nosso contexto atual. Vá lá para Gênesis. Gênesis 3, a partir do capítulo 1, do 1 ao 5. Ora, a serpente era mais astuta que todas as libarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que disse Deus: Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele,
e nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que, no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Olha aí, né? A sedução, uma forma de enganar, mentindo e fazendo desvirtuar a palavra de Deus. O eu faz isso. Por quê? Por causa desse momento. A serpente ali, né, representando o diabo na serpente, estava seduzindo a mulher a desobedecer a ordem de Deus. Como? Fazendo uma troca de palavras. Porque quando vamos a Isaías usado por Deus, inspirado pelo Espírito, ele traz no capítulo lá 28 a respeito da queda de Lúcifer. Vamos ler lá. Quero que você não precisa abrir. Diz assim, Isaías 14, do 12 ao 15. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que delibertavas ações, e tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, e ainda das estrelas de Deus exaltarei, acima das estrelas de Deus, exaltarei o seu trono, meu trono. E no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. É lógico que o texto aí fala do rei da Síria, lá, dos reis, né? Mas Isaías, inspirado pelo Espírito, ele traz aqui um mistério. Lúcifer, estrela da alva, né? Era um ser belo, inteligente, com poder que Deus deu para ele. Tanto é que a Bíblia diz que ele levou 1/3 dos anjos com ele. Um inferno preparado para o diabo e seus anjos, como diz a palavra de Deus. Mas esse momento que nós acabamos de ler agora há pouco, em Gênesis, mostra que a insinuação do diabo, a sedução do diabo, através da serpente, para que a mulher observasse o fruto, e ia ver que ela não ia morrer. Veja aos 6. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejada para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também a seu marido, e ele comeu com ela. É interessante que ela sabia, porque Deus tinha dito a eles, a Adão, depois a ela, que elas não comessem nem tocassem no fruto. Só que o diabo, ele insinuou ali com palavras, com trocadilhos. E a partir do momento que ela se deixou ser seduzida, ela olhou para aquele fruto e diz que é agradável aos olhos. Foi agradável aos olhos dela. E a partir dali, todos já conhecem a história. Uns de um jeito, outros de outro, uns falando a verdade, outros falando mentira. Mas aconteceu. Situação vivida. Condição estabelecida. A partir daí, a morte entrou no homem, a morte entrou na mulher, a morte entrou na humanidade. Por quê? Por que será? Porque quando você vai ver em Gênesis, Deus criou todas as coisas pela palavra. Mas o homem, ele tirou do pó da terra e soprou na sua narina. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Distorcida sim, por causa desse ato. Mas ainda nós temos uma centelha da vida de Deus em nós. Por isso, volte lá para Lucas. Lucas 23, a partir de 33.
Vamos fazer agora um exercício, né? Para nós aprendermos aqui o que Deus quer para nós. Até aqui nós contamos a história. O que aconteceu para o mal entrar no mundo. E quando o eu, aquele olhar da mulher é o eu posso fazer ou não, mas aquele olhar já tirou, né, a presença de Deus da sua mente, do seu coração, e ela tomou o fruto, comeu e deu seu marido. E a partir daí, somos pecadores. Jesus, nesse ponto, eu quero que você, junto comigo, imagine a cena. Jesus na cruz. Dois malfeitores, dois bandidos. Um à direita, outro à esquerda. Embaixo deles ali, o povo de toda a classe social. Ricos, pobres, príncipes, gente do clero, religiosos, soldados. Todos ali, à vontade, olhando aquela cena. Debochando de Jesus. Te lembra algo? Você não tem visto pessoas debochando de Jesus? Desfazendo-se de Deus, não tendo temor? O homem é o mesmo. Desde aquela época. Resolveu desobedecer e a partir daí viver segundo a sua vontade. Porque a serpente, o diabo, disse a Eva: vocês não vão morrer, vocês serão como Deus. Luxúria, orgulho, arrogância, prepotência entrou no coração do homem. E é interessante, voltando um pouquinho agora, abrindo um parênteses, René Descartes, filósofo francês, tem uma frase muito conhecida: cogito ergo sum. Penso, logo existo. É interessante estudando ele. Ele parte do momento do eu. Penso, logo existo. Ou seja, pensamentos, ideias, desejos podem ser realizados porque eu existo. E Deus? O que importa é eu. E ele criou lá um método cartesiano, que dizia que a única certeza que eu posso ter é que eu penso. O resto, todas as coisas, é para ter dúvida. E para eu encontrar a verdade, para encontrar a realidade, eu tenho que primeiro duvidar. E depois, através de um método, são 4 fases, você chega à verdade, por si só. Olhando para esse texto, imagine a cena. Jesus, 2 ladrões e o povo. O povo representa a humanidade, debochada, fazendo com que o outro também peque, querendo que Jesus exaltasse o seu eu. Jesus não veio para isso. Ele mesmo diz nas Escrituras, no Evangelho, ele não veio para servir, para ser servido, mas para servir. E ele fala várias vezes nesse sentido, para nós negarmos a nós mesmos, para nós fazermos, a vontade dele, para obedecer a palavra dele. Por quê? O ego, ele trouxe todos esses males que existem na Terra. Existem palavras parecidas, que nós estamos acostumados a ouvir. Egocentrismo e egoísmo. Toda a palavra teísmo é doutrina. Cristianismo, doutrina de Cristo. Islamismo, doutrina do Islã. Catolicismo, doutrina católica. Protestantismo, doutrina protestante. Egoísmo, doutrina do eu.
Egocentrismo. A vontade minha fazendo aquilo que eu quero. Me doutrinando segundo aquilo que eu aprendo. E o que eu aprendo? Vamos para Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1, eu vou usar a Bíblia Viva, que eu achei interessante essa tradução. Romanos, capítulo 1, a partir do 28 até o 32. Presta atenção. Assim, quando eles abandonaram a Deus e nem mesmo o reconheceram, Deus os deixou fazer tudo quanto suas mentes malignas poderiam imaginar. Suas vidas ficaram cheias de toda espécie de maldade e pecado, ganância e ódio, inveja, homicídio, brigas, mentira, malícia e mexericos. Falam mal um dos outros com mentiras. Estão cheios de ódio contra Deus, insolentes, orgulhosos, pensando sempre em novas maneiras de pecar, e são continuamente desobedientes a seus pais. São insensatos, quebram suas promessas e tornaram-se criaturas sem amor pela família, sem nenhuma compaixão. São perfeitamente sabedores de que são dignos de morte todos que praticam tais coisas. Contudo, continuam a si mesmos e as praticam de todas as maneiras, encorajando outro a agir do mesmo modo. O ser humano é assim. Ele consegue só enxergar o eu. Quando ele olha para o outro, ele enxerga o eu também. É interessante isso. Ele quer que o outro seja igual a eu. E essa representação em Lucas, no capítulo 23, que nós estamos vendo ali, desde o começo, podemos representar na imaginação isso. Homens, mulheres, ricos, pobres, religiosos, todos, e até um está lá, né? Mas já vou falar dele. Debochando de Jesus, dizendo para Jesus fazer aquilo que eles querem. O egocentrismo. Mas ele não veio para isso. Ele não veio para ser servido. Ele veio para servir. Em Filipenses fala isso. Ele se esvaziou de ser dele mesmo. Sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Para quê? Para obedecer, virar servo, obedecer e ser obediente até a morte, e morte de cruz. Ser depois imitadores de Cristo. Matar o eu, o egocentrismo, o egoísmo que eu e você temos. Essa figura de Jesus na cruz, com os dois bandidos, um de cada lado. Imagine, Jesus na cruz não merecia. Quem merecia estar ali era eu e era você. Aqueles dois bandidos representam o eu. O eu que nega Jesus, o eu que exalta o egoísmo, o eu que exalta o egocentrismo, o eu que pensa só em si. Do lado esquerdo, alguém que reconheceu, ao olhar naquela cruz, que ele estava no lugar certo, porque ele merecia. E aquele que estava lá do lado dele, ele chamou de Senhor. Senhor, ainda gostaria que estivesse com o Senhor no teu paraíso. E Jesus, sentindo a verdade naquela voz, naquele momento, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Pense nisso. Pense nisso, meu irmão. Pense nisso, minha irmã. Imagine a cena. Jesus está ali. O teu eu está de um lado e o eu do outro. Um eu egocêntrico, maligno, que quer somente as coisas para si. E o outro eu que reconhece que aquele lugar que está ali é culpado por alguém que não merecia estar ali. Mas aquele lugar é meu. E eu mereço. Você merece. Jesus não.
Por isso que a palavra de Deus diz que o amor dele nos constrange. Quando nós entendemos que aquela cruz que está ali, Jesus posto nela, deveria estar o Décio, deveria estar você. Mas pelas misericórdias infinitas de Deus, que muito amou o mundo, Ele enviou seu Filho para mim e para você, para cumprir algo que nós não poderíamos cumprir, que é obedecer até o fim. Para quê? Para eles, para mostrar o eu humano? Não. Mostrar o Deus da glória. Tanto é, no Evangelho, um pouco antes ele ser preso, na oração que ele vai fazer, lá com Pedro, com João, com Tiago, ele pede oração sozinho, lá ele pede ao Pai. Pai, se possível, afasta esse cálice, mas não seja a minha vontade, mas a tua. Pense nisso. Será que nós temos feito isso nas nossas dia a dia? Quando eu tinha liberdade de ir para onde eu quisesse, falar com quem eu quisesse, abraçar quem eu quisesse. E agora, sozinho ou isolado? Sozinho nunca. Deus está conosco. Isolado num canto, não podendo quase sair de casa. Quando sai, ainda precisa sair tudo aparamentado, para poder não se prejudicar, mas também, antes de não se prejudicar, não prejudicar o outro. Jesus nos ensina muito. Para a mulher do poço, mulher samaritana, uma discussão ali, numa conversa, não queria orar ou adorar a Deus em Jerusalém, outro em Samaria. Jesus foi claro. Já é chegada a hora e é o momento que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Quando eu e você aceitamos a Cristo, porque nós olhamos naquela cruz, não vimos nada além daquele que morreu por mim, morreu por você. O eu que reconheceu isso um dia, que reconheceu você, reconheceu um dia também. Ele pagou ali naquela cruz. Mas existe um outro eu, que está dizendo sempre, faça o que você quer. Tudo bem. Deus é bom. Já fizeram, já fez. Situação aqui já foi resolvida. Resolvida para aqueles que obedecem. Porque é a condição estabelecida. João 14:6. Eu sou a verdade, o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, disse Jesus. E antes disso, versículo 3, 4, ele dizia que ia fazer moradas, ia preparar lugar. E depois voltaria para levar para nós para onde ele está também. Assim como aquele bandido que reconheceu que Jesus é Senhor. Nesse momento de pandemia, nesse momento que nós estamos vivendo aí, agonias, tristezas, angústias, você tem se agarrado em Deus? Tem meditado na palavra? Tem reconhecido que Jesus morreu no meu e no teu lugar? O que você tem feito com esse tempo que Deus está te dando? O que eu tenho feito com esse tempo que Deus está me dando? Esquecer tudo, pensar em Deus. Se começarmos a pensar nas coisas do mundo, nós deixamos de ser abençoados de uma forma tremenda, porque entristece a Deus. O ir na igreja é maravilhoso, que estamos juntos, irmãos, o mesmo Espírito, podemos louvar, podemos cantar, podemos trocar ideias, podemos ouvir a palavra de Deus juntos. Mas a verdadeira igreja é eu e você, meu irmão, minha irmã. O Espírito Santo mora em nós. Aquela cruz, com Jesus homem morrendo no meu e no teu lugar, foi para nós recebermos o selo do Espírito Santo. Quer dizer o quê? Que nós temos que ser obedientes a Deus.
E como é que nós ouvimos a voz de Deus? Através da sua palavra. O Espírito de Deus inspirou os homens a fazerem com que nós reconhecêssemos a história e que reconhecêssemos que só Jesus salva. Que só Jesus pode tirar a única coisa que nós não temos como fazer. Não temos. Podemos fazer muitas coisas. Tecnologia maravilhosa, desenvolvimento fantásticos. Mas a coisa mais importante, e nós sabemos que vamos passar, e vemos os outros passando, e não nos recordamos. Um dia estaremos ali. Somente um corpo. Mas e a alma? Sem chance. Que Deus tem falado nos últimos tempos pelo seu Filho. Eu e você precisamos estar em Jesus. Baixa a tua fronte. Grandioso Deus eterno Pai, graças te dou, Senhor, por mais esse momento, por mais essa palavra, Pai. Que o Senhor venha fazer de nós, ó Pai, servos do Senhor, sabendo que só o Senhor é Deus, só Jesus salva. Por isso eu te peço, Jesus, através do teu Espírito, através da tua palavra, o Senhor possa nos ensinar nesse momento de aflição na carne, mas de alegria no Espírito, porque sabemos que o Senhor está conosco. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Um abraço, tudo de bom.